Olá pessoal, meu nome é Anildo, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito da linguagem Lua, desculpa, a linguagem Sol, que é derivada da linguagem Lua. E nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade à última aula que nós tivemos. Na última aula eu falei somente sobre comentários, tá? Eu apresentei o site, que existe um site, mostrei ali como fazer o download da linguagem e falei um pouco sobre comentários, como fazer comentário de linha única e comentário de múltiplas linhas, tá bom? Para continuar o nosso assunto, eu vou falar de tipos de dados, tá? Antes de você programar, você precisa saber como você vai representar as coisas no seu programa, tá? Você precisa saber o que você pode representar dentro de um programa escrito por Sol. Então eu vou colocar dois comentários aqui, outro comentário na verdade. E nesse outro comentário eu vou escrever tipos de dados. E aqui eu até vou apagar essa parte aqui, né? Não preciso disso. Bom, aí eu vou colocar aqui os tipos de dados que nós temos e que podem ser representados na nossa linguagem. Eu vou passar por eles bem rapidamente, tá? Nosso primeiro tipo de dados é o tipo nulo. E o que o nulo representa? O nulo representa nada, tá? Quando eu quero representar nada no meu programa, eu realmente uso nulo. Então imagine que você tem um pote de biscoito lá, por exemplo, e aí você abre esse pote, tá vazio, e você vira ele de ponta cabeça, não cai nada. É isso que eu estou querendo representar, tá bom? Então nulo é igual a nada. Temos um tipo que se chama lógico, tá? E aí no tipo lógico, nós podemos representar o que é verdadeiro ou falso, tá? Então, quando eu quero representar verdadeiro ou falso no programa, eu vou usar os tipos lógicos. E o falso, ele é diferente do nulo aqui na linguagem Sol. Porque quando eu uso falso, imagine que eu estivesse fazendo uma pergunta para você sobre esse pote de biscoito que eu acabei de dar o exemplo, né? Eu pergunto para você, tem biscoito? O pote está vazio? Você vai responder falso. Mas vamos supor que eu pergunto para você, tem biscoito? Você não sabe se o pote está vazio. E aí você vai responder nulo, porque você não tem a resposta, tá? Então, nulo e verdade e falso são diferentes. Um é uma resposta que eu estou dizendo não, e a outra resposta que eu estou dizendo não sei. Bom, o outro tipo que nós temos aqui é o tipo número, tá? Ou o tipo numérico. E tudo que eu quero representar aqui são números inteiros, tá? É, reais, números inteiros, reais, naturais e negativos. Então, todos eles são do mesmo tipo, número. Então, se eu quiser colocar menos 1, 1.5, tudo isso eu vou representar com o tipo de dados números. Nós não temos tipos diferentes para representar cada um deles. Todos eles são representados pelo tipo número. Bom, um outro tipo de dado que nós temos aqui é o tipo texto, tá? E o texto, o que eu quero representar? Eu quero representar mensagens na nossa mensagens literais aqui, né? Na nossa aplicação. Então, se eu quiser escrever algo específico, eu vou colocar entre aspas duplas ou aspas simples a mensagem que eu quero escrever, né? Que mensagem? Então, a informação, a mensagem literal, tipo letra por letra, mensagem, estará entre aspas simples ou aspas duplas. Bom? Ótimo. Então, esse aqui é mais um tipo de dados que nós temos, né? E o outro tipo é tabela. O que eu posso representar por tabela, tá? Todo conjunto de dados, toda estrutura de dados é representado por tabela, tá? Então, aqui eu quero representar uma estrutura de dados. E aqui eu posso representar muita coisa, tá? Eu posso colocar aqui uma lista de números aqui, ou uma lista de nomes aqui, né? Frango, uva,
Eu posso representar também uma mistura, né, dos dois. Posso colocar, por exemplo, colocar número e posso colocar nome. Eu posso, deixa eu ver, eu posso também representar eh, valores aqui lógicos e nulos. Não, lógico eu não posso, verdadeiro. Não, lógico eu posso, mas nulo eu não posso. E depois eu falo mais sobre essa questão do nulo. Mas tudo que eu quiser representar, eu vou usar tabela, tá? Eu vou, peraí, colocar aqui assim, porque outras coisas que podem ser representadas, por exemplo, e imagino que eu tenho um usuário, né? E esse usuário tem nome, tem idade, nome, sei lá, vou colocar meu próprio nome aqui, e a idade aqui. Então, tudo que for representado aqui, que eu quero unir dados, que eu quero fazer um conjunto de dados, que eu quero tratar já dados de uma forma única, eu vou colocar em tabela, tá? A minha tabela é a única estrutura de dados que eu tenho na linguagem Sol. Bom, aí a maneira com que você define ou a maneira que você trata ela é a forma com que você vai definir se ela é um vetor, se ela é uma lista, se ela é um, um dicionário, um mapa, né? Isso tudo depende de como você trata ela, mas ela é a única estrutura de dados que nós temos. O outro tipo que você vai ver aqui são funções, tá bom? Funções é quando eu quero, o que eu quero representar com funções, né? Bom, na minha função, o que eu quero representar aqui é uma estrutura de bloco lógico de escopo fechado, tá? É, ou até posso colocar aqui, ó, uma, uma, um bloco de escopo, bloco, um bloco de instruções, pronto, um bloco de instruções de escopo fechado. É isso aqui que eu quero representar com uma função, tá? Como declarar uma função? Bom, a função pode ser declarada de várias formas, só que eu vou te ensinar aqui já a declarar uma função anônima. E basicamente você precisa colocar a função, abre e fecha os parênteses e fim, e pronto, você declarou a sua função. Nós vamos ver mais sobre isso depois. Porém, eu quero mostrar para vocês que a base ali de como você usa ela, como você chama uma função, e ela é um bloco de instruções de escopo fechado. E aí nós vamos ver certinho como que trabalha com funções. Eu vou dar um exemplo de uma função aqui, tá? Que aí é a função que basicamente todo mundo quer ver, é a função que exibe alguma coisa, porque até agora nós só fizemos comentários. Até a aula passada eu não exibi nada de fato na nossa aplicação, mas imagine que eu quero falar para o meu programa fazer alguma coisa, né? E aí eu venho aqui, exiba, olá, olá, mundo. E aí eu vou lá e podo, tá lá, olá mundo. E entenda, isso aqui eu estou declarando uma função aqui em cima, né? E aqui embaixo eu estou chamando essa função. E por que ela é um bloco de instruções de escopo fechado? Imagine que tem alguma coisa acontecendo lá no nosso interpretador, mas você não está vendo o que está acontecendo. Você não sabe de como o interpretador fez esse Olá Mundo chegar ali no meu terminal, né, na minha linha de comando. Então, o que está acontecendo por debaixo dos panos você não sabe, você simplesmente chamou a função exiba e exibiu a mensagem que você pediu para ela exibir. Okay? Então, são esses os tipos de dados que nós temos. Nós temos um tipo de dado a mais, que eu vou mostrar depois, porque ele é muito complexo. Ele é quase que uma união desses tipos aqui. Então, eu vou mostrar ele depois para vocês, que eu vou ter uma videoaula mais longa somente para ele, tá bom?
Com isso, eu vou deixar essa aula por aqui e depois eu volto para mostrar mais coisas para vocês.